engajar uma sala é como fazer mágica. Se a gente souber o truque certo, a gente consegue fazer com que todo mundo preste atenção exatamente onde a gente quer. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Talvez vocês já tenham ouvido a história do Jim Wolfe. É uma pessoa verdadeira. Ele basicamente é um antigo veterano de guerra dos Estados Unidos que acabou se afundando no alcoolismo, na depressão e virou morador de rua. O Jim Wolfe se encontrava assim quando decidiram fazer um experimento social com ele. Basicamente deram banho nele, trocaram ele de roupa e tudo, até que ele ficou assim. O Jim, antes ele não conseguia nada de emprego, ele ia para entrevistas e simplesmente ninguém ouvia ele. E depois que isso aconteceu, ele finalmente conseguiu um emprego. Por quê? Porque o que faltava para o Jim nunca foi conteúdo. O Jim tinha conteúdo. Só que o problema é que esse conteúdo estava invisível, que a forma estava complicada. Então, todos vocês aqui têm muito conteúdo, isso a gente sabe, todos são mega especialistas nas áreas que trabalham. Só que se a gente não tiver a forma adequada, a gente não vai conseguir passar esse conteúdo da forma que a gente quer. Então, hoje eu dividi essa aula em 3 partes para dar algumas dicas para vocês de como dar aulas que os outros queiram ouvir, como criar esse formato que realmente faz com que as pessoas prestem atenção no nosso conteúdo. Em apresentações, o problema é justamente a atenção. Em apresentações, o problema é a atenção. É sobre isso que a gente vai falar agora. Primeira parte. Quando é que a gente começa a pensar numa palestra, numa aula? Quando a gente abre o PowerPoint, os slides? Não, é justamente quando nos convidam para então dar a aula. O que a gente precisa perguntar? Pergunta número 1. Qual o público? Para quem que eu vou estar dando essa aula? Porque é muito diferente eu dar para jovens, como a Lauren estava falando, ela está acostumada a falar com pessoas mais novas, ou pessoas mais graduadas, a forma como eu vou me expressar, tudo acaba sendo diferente. Outra coisa muito importante relacionada a público é que uma professora minha em Harvard sempre falava, que é, a gente precisa entender what's in it for them. O que é isso? Basicamente é, por que as pessoas vão querer te ouvir? Então, esse assunto ele pode ser muito caro para mim, mas ele precisa ser interessante para vocês quererem me ouvir. E a gente pode falar para as pessoas por que elas se interessariam. Então, nesse caso, eu tenho certeza absoluta que todos vocês, em algum momento, vão ser convidados ou para dar uma aula, ou uma palestra, ou ao menos vão querer que as pessoas se interessem por conteúdos que vocês têm, que vocês querem, enfim, divulgar para o mundo. Então, é muito importante a gente entender por que a pessoa vai querer nos ouvir e também mostrar isso. Segundo ponto, o início da palestra é um dos mais importantes porque é onde a atenção está lá em cima. Se a gente chega e fala, olá, bom dia, hoje eu vou falar sobre como dar aulas, aí a gente já perdeu a atenção de todo mundo. Quando a gente vai chegar para alguém e contar uma fofoca, uma história, como é que a gente fala? Nossa, tu nem sabe o que aconteceu. Aí, jogou a isca e depois disso já está todo mundo interessado e vai começar a prestar atenção no resto da história. Então é muito importante a gente jogar alguma isca e depois disso realmente contar uma história. Não sei se vocês leram, mas o Harari, no último livro dele, Nexus, ele fala que o ser humano acaba lembrando muito mais de histórias do que itens soltos. Então, como é que a gente consegue colocar uma história na nossa apresentação? De novo, tudo tem a ver com formato. Em vez de a gente falar, um estudo foi conduzido, o objetivo do estudo era A, os métodos foram B e os resultados foram C, a gente pode dizer, olha, eles queriam entender como é que tal coisa foi feita. E para entender isso, eles então criaram questionários, eles jogaram para várias pessoas e aí eles descobriram tal coisa. Então, na verdade, a gente está falando a mesma coisa, mas um formato diferente, um formato de história. E essa é das principais coisas que vai deixar as pessoas engajadas.
Agora, também na etapa de planejamento, como eu estava falando, não só o início da palestra tem uma grande atenção envolvida, mas também no final, na conclusão. Esses são os dois momentos que as pessoas mais estão prestando atenção. Então, no final, a gente precisa ter muito claro quais são os pontos que a gente quer que as pessoas se lembrem da nossa aula. Então, se a gente fosse fazer, por exemplo, uns tweets falando da aula, o que a gente escolheria? E a gente precisa reforçar isso no final. Por mais que às vezes a gente queira falar muitas coisas e a gente quer que as pessoas se lembrem de tudo, isso não vai acontecer. Então, escolham algumas mensagens principais e lembrem as pessoas no final da aula. Só depois de tudo isso, dessa etapa de planejamento, que eu diria que é uns 80% do tempo, que a gente pode finalmente ir para os slides. Mas quando a gente fala de slides, eu não falo abrir o PowerPoint e aí olhar aqueles templates e começar a escrever tudo ali pela frente, porque os templates do PowerPoint eles são muito traiçoeiros. Eles têm espaço para a gente escrever, então dá vontade. Se a gente não tiver planejado antes, a gente vai abrir os nossos slides e começar a escrever. Só que se a gente vai no cinema, por exemplo, não sei quantos de vocês já viram Ainda Estou Aqui. Quando a gente vai ver Ainda Estou Aqui, a gente vai para ver a Fernanda Torres ou a gente vai para ver a legenda? A legenda é um apoio. Se a gente por acaso se perder do que a Fernanda Torres está falando, a gente olha a legenda. Tudo bem que infelizmente eu não ganhei nenhum Golden Globe nem nada, mas o meu objetivo é que vocês prestem atenção em mim e que os slides sejam só um apoio. A gente precisa ser o protagonista. Então não pode ter muita informação nos slides. É basicamente, se a pessoa se perder, aí ela consegue entender o que a gente está falando com esse apoio. É como se fosse a legenda do filme. Se a gente fosse para ver a legenda, ia ter um monte de texto e a gente não ia conseguir prestar atenção em nada. Segunda parte dos slides que é importante comentar é o 3-second rule. O que é isso? Basicamente, em 3 segundos, todo mundo tem que entender a principal ideia do slide. Mas como assim? Às vezes tem muita informação que eu quero colocar. Não tem problema, a gente pode colocar muita informação, desde que a gente direcione essa informação e a gente mostre para as pessoas aonde elas devem olhar. Por exemplo, não dá para entender nada. A letra está pequena, colorido, não diz absolutamente nada. Se eu fosse fazer esse slide, eu ia mostrar cada coisa aos poucos. E aí eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês, então, como eu faria. Então, um gráfico de quantidade de alunos dormindo na aula e quantidade de texto no slide. Como é que eu faço isso? Vocês veem que eu não mostro direto o gráfico. Eu vou construindo ele aos poucos, uma ideia de cada vez. Então, mostro o eixo X e o eixo Y para vocês. Ali, alunos dormindo. Aqui, texto no slide. A gente vê que tem uma relação proporcional. Então, quanto mais texto no slide, mais alunos dormindo. E claro que a gente quer manter isso lá para baixo. Então, essa é a ideia de uma coisa de cada vez no slide. Se for mostrar um gráfico, mostra eles aos pouquinhos. Por último, na hora de apresentar. O que a gente pode fazer para garantir que a apresentação vai ser a melhor possível, além dos slides? Bom, tem um monte de gente que fala, pensa na plateia pelada. Gente, eu achei essa uma dica horrível. Por que a gente pensaria na plateia pelada? Não faz nenhum sentido. O que realmente faz sentido? Bom, sou psicóloga, então o que eu mais falo para os meus pacientes é a gente sente muita ansiedade quando a gente tem pouca familiaridade com aquilo que está acontecendo. Quanto mais vezes a gente já fez aula, mais tranquilo a gente fica. Então, se a gente sente muita ansiedade quando a gente tem pouca familiaridade, para diminuir a ansiedade, a gente precisa aumentar a nossa exposição para todas essas coisas que vão acontecer no dia. Então, antes de vir dar essa aula, eu vim aqui, eu subi no palco, coloquei os meus slides, treinei a palestra. Todas essas coisas vão nos ajudando a ter mais familiaridade com o tema, com o espaço. Se é no Google Meet, mesma coisa. Entra antes no link para ver se está tudo funcionando. Se não, na hora dá algum problema e aí a gente fica muito mais nervoso. E aí eu falei para vocês, treinem.
Ah, Aline, mas isso quer dizer decorar? Não, pelo amor de Deus, não decorem. Esse é um dos principais erros em aulas chatas. São pessoas que acabam decorando o que vão falar e aí fica muito monótono. Eu trouxe um gráfico para vocês de basicamente quantas vezes a gente deve treinar uma apresentação para ela ficar muito boa. E a gente vê que no início a apresentação tá ok, a gente começa a melhorar. Chega uma hora que até piora, porque a gente simplesmente começa a ficar muito robotizado, a gente começa a decorar quais palavras a gente quer falar, e aí perde a naturalidade do negócio. Então o ideal é a gente treinar tantas vezes, que a gente vai estar tão confortável que a gente vai saber o tema principal, a gente precisa saber os blocos, mas que a gente não fique preso exatamente nas palavras, que a gente consiga realmente improvisar. Não sei se vocês já perceberam, mas as melhores aulas são aquelas que acabam sendo mais improvisadas, entram exemplos, entram histórias. E também, principalmente, um ponto é: conversem com o público. A gente não precisa chegar e, de novo, mostrar os slides e ficar super na nossa. Basicamente, quando a gente está dando uma aula, a gente está conversando. A gente está conversando com várias pessoas, aqui tem mais de 100 pessoas, mas é uma conversa. E por que tem que ser uma conversa? Porque em conversas a gente muda tom de voz, a gente faz pausas. Se a gente quer enfatizar algo, a gente fala mais devagar, com mais pausas. Se a gente quer empolgar a galera, a gente começa a falar mais rápido. E, basicamente, essa linguagem corporal e esses aspectos de tom de voz não verbais, uma vez a gente fez uma aula de teatro, eu lembro que o professor falou que 70% da comunicação era esse não verbal. Então é muito importante a gente agir como se fosse uma conversa e também se colocar termos muito complexos. Menos é mais nesse caso. A gente pode pensar, putz, se eu estivesse conversando com uma criança, como é que eu ia explicar isso? E aí, como eu falei para vocês, no final de toda a aula, a gente então recapitula o que a gente aprendeu. Nesse caso, a gente viu que é super importante a gente fazer um planejamento, ver por que interessa o público, só depois que a gente monta os slides e que a gente precisa ser protagonista daquilo. E aí, por último, realmente treinar a apresentação. E aí, como eu estava conversando com vocês, essa ideia do mágico, uma coisa super importante é que a gente deve tentar sempre impactar e surpreender. O fundador da Reserva, o Rony, ele fala muito de marketing. Ele sempre fala que o que mais chama a atenção das pessoas é quando aparece alguma coisa que as pessoas não estão esperando. E basicamente é isso que torna a tua palestra tão memorável. Então, esse lembrete da palestra, ele pode aparecer em lugares mais comuns, como o slide anterior que eu mostrei para vocês, mas também tem outras formas, como num toque de mágica, de repente aparecer embaixo das poltronas de vocês, apoiado do lado esquerdo. Deem uma olhadinha. Muito obrigada. Aqui no cartão.